O personagem de hoje para uns é herói, para outros é vilão. Hoje vamos falar sobre Eduardo Cudê. Fala pessoal, bem-vindos ao Arquivo 1909. Logo de cara, eu já quero que tu deixe o like, te inscreva no canal, ative o sininho das notificações por aí, tá fechado? Vamos falar sobre Eduardo Cudê, que eu diria não é nem o assunto dos últimos dias, é sempre o assunto. Uns apostam que Eduardo Cudê será o técnico de grandes títulos e de grandes conquistas em 2024. Outros apostam que o Internacional deveria demiti-lo e trazer um outro treinador. Sabem em que eu aposto? Na KTO. A KTO é a casa de apostas oficial do Arquivo 1909. Por isso, tu vai te registrar e utilizar o cupom ARQUIVO para ganhar o bônus de 20% no teu primeiro depósito. E querem saber o título do Inter da Copa Sul-Americana, que é onde eu aposto que o Inter vai ter as melhores chances, tá pagando R$ 8,50. Então, tecnicamente, eu aposto em Eduardo Cudê. Se tu quiser fazer o mesmo que eu, vai lá na KTO, te registra, utiliza o cupom ARQUIVO e aí bota a tua fezinha no título colorado. Dá pra escolher também Inter campeão do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, dá pra botar jogo a jogo, te diverte. Lembrando que a KTO é apenas para maiores de 18 anos, fechado? E é importante a gente analisar Cudê pelo contexto. Primeiro que o Cudê sempre foi um jogador polêmico, sempre foi também um atleta irreverente. Tem um vídeo do Eduardo Cudê chegando de Fiat 147 num treinamento do River Plate, perguntam pra ele o porquê, ele simplesmente diz, porque eu quero. Y ahora ando corto de billete. ¿De verdad? Ando corto de billete. ¿El problema es la evaluación? ¿El problema es la evaluación? Nos mató, después del 1-1 nos mató. Ando Cudê também era muito parceiro de D'Alessandro no início dos dois no River Plate, então o Cudê teve uma vasta carreira como jogador e que iniciou nesses últimos anos a sua carreira como treinador. Seu primeiro trabalho foi no Rosário Central, inclusive é o adversário do Inter nos playoffs da Copa Sul-Americana. E no primeiro ano, em 2015, ele deixou o Rosário como terceiro colocado do Campeonato Argentino e chegou até a final da Copa da Argentina, onde o Rosário perdeu para o Boca. Inclusive, Cudê sempre foi um cara polêmico, disse que roubaram essa final contra o Boca Juniors. São coisas reais, não são mentiras, são coisas reais. ¿Por qué crees que pasa esto? Nos sacaron la final, no la perdimos, nos sacaron la final. Mas o que todo mundo se lembra da passagem do Cudê pelo Rosário Central é em 2016, a roda que ele deu no Grêmio de Roger Machado naquela Libertadores. Depois o Rosário Central chegou até as quartas de final, onde perdeu para quem seria o campeão, Atlético Nacional, um jogo que teve gol no final, teve porrada, teve briga, um monte de coisa, enfim, lá bendita Copa Libertadores. Depois dessa passagem pelo Rosário, o Cudê ficou um tempo no México, mas um tempo curto, não deu muito para avaliar, e já retornou à Argentina, onde em 2018 assumiu o comando do Racing, talvez o principal trabalho do Eduardo Cudê. O Cudê foi campeão argentino na temporada 2018-2019. É importante dar o contexto de que Boca e River focavam na Copa Libertadores, que seria justamente uma final super clássico que acabou indo para Madrid e tudo mais. O Racing aproveitou e se consagrou campeão argentino, mas é o principal trabalho do Cudê até então. E por características, o time do Eduardo Cudê era um time muito ofensivo, ia para cima e buscando mudar uma filosofia, o Internacional trouxe Eduardo Cudê no final de 2019 para a temporada de 2020. Teve festa no aeroporto, tinha muita gente por lá. E de cara, o Inter teria um desafio na pré-Libertadores contra duas equipes, de certa forma, tradicionais, Universidade de Chile e Tolima, onde o Cudê estava começando ali, trouxe um esquema que na época repercutia um pouco.
onde ele colocou Musto e Lindoso jogando juntos. Mas o Inter venceu, passou para a fase de grupos, inclusive, onde teria o Grêmio em seu grupo. Mas eu quero falar de outro jogo, eu quero falar do jogo contra a Universidade Católica no Beira-Rio, onde o Inter venceu por 3-0, talvez a principal atuação de uma equipe colorada sob o comando de Eduardo Cudê até o presente momento. O Inter amassou, deu um banho de bola. Mas é importante lembrar que o Cudê tinha algumas pedras no sapato, uma delas era o Clássico Grenal, o primeiro válido pela semifinal do primeiro turno do Gauchão, que era jogo único, inclusive. O Inter acabou perdendo por 1-0, gol do Diego Costa, e que acabou se tornando um tabu que o Cudê só ia recuperar na segunda passagem pelo Inter. Mas no Grenal da Libertadores, um 0-0, onde as duas equipes tiveram muitas oportunidades. Um grande jogo, cara, um dos meus jogos de futebol favoritos. De todos os 0-0 do planeta Terra, pra mim esse foi o melhor 0-0 da história. Mas depois disso teve a pandemia e muita coisa aconteceu. Cudê foi muito mal no Campeonato Gaúcho, perdeu pro Grêmio 2 vezes, o Inter acabou não indo nem à final daquela decisão. Na Copa Libertadores, o segundo Grenal sem público no Beira-Rio, o Inter acabou perdendo com gol de PP. O Inter, inclusive, foi para as oitavas como segundo colocado, o Grêmio passou em primeiro. Na Copa do Brasil ainda estava muito cedo, o Inter conseguiu passar pelo Atlético Goianiense, mas a grande campanha colorada de Eduardo Cudê naquele segundo semestre era no Campeonato Brasileiro, onde o Inter perdeu jogadores com fortes lesões como Guerreiro, como Saravia, como Bosquilha. Mesmo assim acabou dando certo, porque um cara deve a carreira a Eduardo Cudê. Obviamente eu tô falando de Thiago Galhardo, que com o Tchatcho empilhou gols, inclusive fazendo ele ser convocado para a seleção brasileira. Mas se esse vídeo é sobre Cudê ser herói ou vilão, é claro que também tinha muitos fatores polêmicos nesse meio tempo. O primeiro deles envolve política, porque o presidente do Inter era Marcelo Medeiros, de um movimento, o MIG, Movimento Intergrande, e o vice de futebol era Alessandro Barcelos, de um movimento de oposição, mas que estava junto da gestão naquele momento. E por conta das eleições, Alessandro Barcelos acabou saindo, o Barcelos era a principal parceiro de Cudê naquele momento, e isso acabou influenciando em Eduardo Cudê. E principalmente a tal polêmica do grupo curto. Porque Eduardo Cudê reclamava do grupo de jogadores do Internacional, dizendo que era insuficiente para o que o Inter precisava naquele momento. Inclusive, em certa entrevista, Eduardo Cudê afirmou que não tinha o Coutinho no banco, por isso que ele não fez as trocas, uma clara ironia. Mas até para entender então um pouco mais, tu não achas que o Inter errou muito passe no segundo tempo? Talvez pelas opções que tu colocaste nas alterações para tentar segurar um pouco mais, talvez, o jogo? Lo que pasa es que miré para atrás y Coutinho no quería entrar, otros jugadores que no quisieron ingresar. No tenemos características, es un poco de brincadeira, perdón, pero... E aí entra outra pessoa na história, que era Rodrigo Caetano, que era diretor executivo do Internacional e respondia Eduardo Cudê que o grupo era o suficiente, ou seja, a gente tinha um embate, um choque de posições, e isso acabou culminando na saída de Eduardo Cudê após um empate contra o Coritiba. Depois veio o Abel, tudo mais, vocês já sabem da história. O Cudê acabou indo para o Celta de Vigo da Espanha, ficou por um tempo lá, depois acabou indo para o Atlético Mineiro. No Galo ele conquistou um campeonato estadual, mas apenas isso. A saída do Galo foi bem conturbado, inclusive ele foi intimidado por membros da torcida da loucura do Atlético Mineiro por questões muito parecidas com o que acontecia no Inter. Inclusive, Rodrigo Caetano estava lá. E quando o Cudê vem para o Internacional, a primeira coisa que o Cudê diz é que ele teve a má sorte de encontrar a mesma pessoa 2 vezes. É claro, ele está falando de Rodrigo Caetano. E nessa passagem de 2023, que ainda ocorre até hoje, a gente vê muitas coisas parecidas. O Cudê segue sendo amado por uns, odiado por outros, fazendo boas coisas, não fazendo boas coisas certas vezes. E eu posso citar pontos fracos e fortes. Primeiro, a gente pode falar das classificações na Libertadores. O Internacional venceu o River Plate,
um confronto duríssimo de oitavas de final, uma vitória histórica na Libertadores na altitude contra a equipe do Bolívar, uma vitória em Grenal, que a gente sabe que virou o tabu do Eduardo Cudê, uma goleada de 7-1 no Santos histórica e também, é claro, uma vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena, onde o técnico do Corinthians era justamente Mano Menezes. Mas a gente tem que citar o lado negativo também e tem muita coisa para se falar. O Cudê foi muito teimoso no jogo contra o Fluminense, com um jogador a mais não conseguiu abrir uma vantagem maior no jogo do Maracanã e principalmente o Cudê tirou o Alan Patrick e o Arangues, que estavam pendurados no jogo da ida, não sei porquê, mas acabou influenciando naquela derrota. É claro, também tem o René, tem tudo que aconteceu, enfim, eu não quero muito falar sobre essa partida. Expressão aqui onde ele pressiona os cantos, a parte inferior, né, abaixo do lábio inferior, essa é uma variação da microexpressão facial de tristeza, tá certo? Você vê que ele até dá uma pausa para falar, ou seja, a tristeza gera uma dificuldade na pessoa em continuar falando sobre o tema. Ele dá uma pausa e logo em seguida volta a falar. E além disso, a gente também tem a campanha péssima no Campeonato Brasileiro, onde o Inter, de certa forma matemática, nas últimas rodadas ainda tinha uma certa chance de rebaixamento, mesmo que acabou, graças a Deus, não se concretizando, mas o Inter claramente deixava de mão e fez partidas horrorosas no Campeonato Brasileiro. E aí a gente vem para 2024 e agora a pressão é muito maior. Porque como o Cudê dizia que o grupo era curto, que precisava de jogadores, o Inter fez um grande investimento, tem um grande elenco, tem vários jogadores para várias posições, mas até agora não ganhou nada. O Cudê tem a seu favor a vitória no Grenal, o Cudê também tem o aproveitamento, que eu quero falar depois um pouco sobre isso. O Cudê está vivo, de certa forma, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana, mas que acabou o jogo indo para os pênaltis, o Robert Renan tentou aquela cavadinha, que eu também não quero falar muito sobre isso, e agora o Inter, na semana que eu gravo esse vídeo, vai para confrontos decisivos contra Corinthians e também contra Grêmio, que eu não sei o que aconteceu. Você aí nos comentários pode me dizer o que aconteceu e se isso melhorou a vida de Cudê ou piorou a vida de Cudê. Eu espero que melhore. Tem alguns números aqui para trazer para vocês. O primeiro, na data de hoje, dia 18 de junho de 2024, até o momento o aproveitamento do Inter em 2024 é de 70%. Mas aí tu vai falar, mas tem gauchão. Sem gauchão, piora. 62% de aproveitamento, apenas contando o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. E no Brasileiro, e apenas o Brasileiro, 55%. Mas agora, juntando o Gauchão de 2024, a Sul-Americana de 2024, até o presente momento, a Copa do Brasil de 2024 e todos os jogos de Eduardo Cudê pelo Inter em 2023, o aproveitamento neste momento é de 59%. Sinceramente, eu vejo por um meio termo. Na minha opinião, para tu trocar de treinador no meio da temporada só quando tiver algo catastrófico, quando tiver algo tenebroso acontecendo. A sequência do Internacional vai acabar sendo decisiva para Eduardo Cudê e para o futuro dele. Mas me decepciona um técnico em que eu considerei muito boa sua primeira passagem, apesar de muitas teimosias, não ter evoluído. E a gente percebe essas teimosias quando o Cudê dá preferência ao seu esquema ao invés dos jogadores, tendo muitas improvisações, uma certa teimosia em algumas trocas, algumas situações que a gente não tem a justificativa até hoje sobre a contratação do Bernabé, entre outros fatos. Hoje, ao meu ver, o Cudê está mais para vilão do que para herói, mas a situação pode melhorar ao longo da temporada e, é claro, eu espero que o Cudê vire um grande herói, que o Cudê tenha estátua no Beira-Rio. Eu já acho difícil ser campeão brasileiro, mas ganhando uma Sul-Americana ou uma Copa do Brasil. Mas eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários se tu gosta ou não gosta de Eduardo Cudê, se ele pra ti é herói, se ele pra ti é vilão. Eu quero saber o que tu pensa e que pra ti é mais relevante. Tá fechado?
Então faz isso, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, vira membro também, quem puder, para ajudar a gente a fazer acontecer aqui o Arquivo 1909. Nos segue nas redes sociais, no TikTok e também no Instagram, @arquivocolorado1909, e vem com a gente que tem muito mais coisa para acontecer aqui no canal. É isso, um abraço, até a próxima e tchau! Eu aposto na KTO. Não deu certo. Pode não, até acertar. Não, calma, deixa eu falar. O que é isso? Tu acha que eu tenho quanto de altura?